bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde. TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição aqui em São Paulo, 5052-6622. Nesta edição de Gente que Fala, conosco a atriz Valéria Arbex. Prazer tê-la aqui, Valéria. Prazer, muito obrigada pelo espaço. É o Salamalek? Salamalek é o meu espetáculo da vida, que tudo começou com as cartas de amor que os meus avós trocaram quando emigraram da Síria, na década de 30. Já já a gente dá mais detalhes sobre este espetáculo da Valéria Arbex. Conosco também o contador de histórias, Rodrigo Libânio. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. E o pessoal paga ainda, viu? Você conta a história mesmo? Conto história. 16 anos agora, dia 2, fiz 16 anos como contador de histórias e o pessoal continua pagando. Que bom. Espero que mais 2 livros aí. Publicados. Sim. Depois a Quer gente que eu fale fala o título? Aqui. O título é longo. Acho que não vai Dá dar tempo? tempo. Não, o título é... Não, tá bom, então apresenta. Depois eu falo o título para você. Cíntia. Silvia Bianchi, prazer tê-la aqui, professora. O prazer é todo meu. Eu venho aqui falar um pouquinho hoje da Casa Godinho, né, que é um lugar de memória da cidade de São Paulo. Como historiadora? Como historiadora. Porque eu paro aqui, né, professora, historiadora, escritora... Atividades de historiadora e escritora. Um pouquinho livro, de cada. Aqui, da mesma forma do Rodrigo, Casa Godinho, um lugar de memória na cidade de São Paulo. Isso mesmo, acho que nossos assuntos aqui têm tudo a ver hoje, né? Nós vamos falar um pouco de memória. Também conosco, produtora cultural, Cíntia Lário. Cíntia Lário. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, boa tarde. Você é idealizadora do projeto Cine Solar? Exatamente, que é um cinema itinerante que funciona com energia solar. É o primeiro no Brasil que tem essa proposta, né, de unir processos culturais com sustentabilidade. Sustentabilidade é o termo da moda? Mas tem que ser da moda e da prática, né? Se a gente atingir. Moda é uma coisa, da prática é outra, né? Ainda bem que está na moda, né? Tem que trazer essa discussão mesmo. Praticar essa sustentabilidade. Senão, né, essa é a proposta do Cine Solar. Sim, na prática, né? Não só no discurso ou como ação, mas a ideia é que na prática a gente possa fazer diferente a diferença. Valéria, a gente iniciou aqui você dizendo que começou com cartas. Sim. É isso? Sim, meus avós emigraram da Síria na década de 30, de uma cidadezinha chamada Iabru, interior de Damasco, capital da Síria. E migraram, na época, foi uma grande leva, né? E aqui eles trocaram cartas de amor, 68 cartas entre a cidade de Piraju e Cerqueira César, interior de São Paulo. E eu sempre soube da existência dessas cartas deles, eu e minha irmã, Cláudia. Quando a minha avó faleceu, a minha irmã herdou as cartas, e eu, quando comecei a fazer teatro, muito curiosa, sempre fui uma curiosa em relação à vida da minha avó no Oriente Médio, perguntava muito. Comecei uma pesquisa com as cartas, reli, e aí eu adentrei pelo universo árabe, religião, política, imigração, culinária, que é a principal resistência de costumes, e esse material todo culminou no espetáculo Salamalek. Você serve banquete no espetáculo? Como é que é isso? Tem banquete no espetáculo? Então, as 3 últimas temporadas nós fazíamos para um público bem menor, né, de entre 40 e 50 pessoas. Então, era um espaço mais aconchegante. Ao final, o público degustava tudo que era preparado. O pãozinho com zátar, a água aromatizada, as pastas e o doce. Agora nós vamos estrear num espaço maior para 168 pessoas. Então, amanhã nós vamos fazer um menu degustação com pãozinho com zátar, água aromatizada, e ao final o público vai ganhar em todas as sessões um mimo árabe, que é uma degustação do doce, que é araha.
que é uma goma árabe que remete muito à minha infância. Você fazia isso num espaço reduzido para 40 pessoas e agora é uma cozinha cenográfica? É o mesmo cenário. O cenário do espetáculo é uma cozinha, o espetáculo acontece dentro da cozinha enquanto a personagem Elisete prepara pratos árabes, baba ganoush, hummus, coalhada seca. Ela vai preparando e vai revivendo a memória afetiva dela por meio da comida. E aí, ao final, o público é convidado a degustar um pouquinho da memória dela e isso provoca uma reflexão sobre a memória de cada um relacionado à infância, à casa da infância, à avó, à bisavó, tudo que... E o avô? Você tirou o avô Também. da Não, história? tem avô, tem bisavô Neif, tem avô Nicolau, todos estão ali. A Silvia Bianchi, que é historiadora, está concordando, tá? Nossa, eu já estava conversando com ela anteriormente, né? O trabalho de todo historiador é o resgate da história. A história não é só feita de grandes reis, a história não é feita de grandes revoluções, de grandes casos. A história é feita do homem comum, do cotidiano, né? E quando ela fala de memória afetiva, tem tudo a ver com o meu trabalho, né? O meu trabalho é resultado de uma tese de doutorado que eu realizei. Foi um trabalho premiado. E eles resolveram transformar esse trabalho em livro. Esse espaço, né, que eu estudo, que é a Casa Godinho, que é um ambiente que já tem 128 anos, né, de memória, tem tudo a ver com o que ela está falando, né? Quem entra às portas da Casa Godinho já percebe ali o cheiro, que é a memória, né? As questões do sabor, que te remete ao bolinho da vovó, que ele vai falar um pouco da vovó, remete a um tempo que você não viveu, mas que está presente em cada um de nós, né? É o resgate. Então, esse trabalho que eu faço tem muito... Nós já namoramos lá atrás, né? Não, eu quero Nos muito o bastidores. livro dela e conhecer a Casa Godinho, né? Onde é que fica a Casa Godinho? Fica na Líbero Badaró 340, perto da prefeitura, né? Uhum. É muito próximo, assim. E é um espaço bastante aconchegante e procura manter a mesma característica do período em que ela foi montada, né? É óbvio que no mundo globalizado, onde existe assim uma amnésia cultural, ela resgata isso, né? Ela foi tombada pelo patrimônio histórico e ela é registrada como o primeiro bem imaterial da cidade de São Paulo. Então, ela é um ambiente comercial que fez parte da vida do bisavô, do avô, o neto, o filho, e você encontra uma clientela diversificada, que vai de 4 a 80 anos. A Né? Valéria conta a história dos avós. Ela faz uma ligação dos avós com a Isso. história. Qual é a tua relação com a família aqui? Olha, a família hoje não é mais a proprietária. Sim, né? sim. Mas ele conta, na verdade, é um ambiente, é um espaço comercial, né? A gente fala espaço social, que tem histórias para contar, né? Tem um livro, uma autora que chama Ecleia Bose, que ela fala de lembranças de velhos, né? E ela resgata a história da cidade de São Paulo por intermédio dessa lembrança de velhos. Eu faço isso nesse espaço também. Ela tem uma história familiar ali. A gente tem muitos casos, né, e causos relatados no Eu livro. estou querendo achar a ligação tua da Silvia Bianchi com a Casa Godinho. Não, eu tenho um livro escrito da Confeitaria Colombo no Rio de Janeiro, né? E eu queria um espaço aqui em São Paulo para poder continuar os meus estudos mais próximo, né? E a secretária do Sérgio Buarque de Holanda, professora Laima Mesgraves, ela falou: olha, Silvia, visita a Casa Godinho, que ela tem todo esse aspecto histórico que você busca, tem as questões da memória, vá lá, faça uma visita, conheça o ambiente, né, e veja como você se sente lá. Foi o primeiro contato que eu tive com a Casa Godinho, foi esse, né? De entrar no ambiente e sentir. E realmente a gente se sente numa época... Sentiu a energia do ambiente? Senti. Conseguiu retratar Isso mesmo, no livro. isso mesmo. Casa Godinho, um lugar de memória na cidade de São Paulo. É isso? É isso mesmo. Este é um livro, é uma tese de doutorado? Foi uma tese de doutorado que transformou-se em livro, né? Sim. Agora ela tem um discurso mais informal, né? Menos acadêmico do que uma tese, mais acessível, né? Você foi só na Casa Godinho ou você começou a andar aquele centro maravilhoso? Não, eu conheço bastante o centro. Existem outros lugares. Sou paulistana. Que ali E sou apaixonada pela cidade de São Paulo. Faço isso semanalmente. Tem a padaria na Praça João Mendes, que Santa Teresa. Centenária, como Centenária. a Casa Godinho. Né? Esses pontos assim de
atraentes de São Paulo? Vários, né? Alguns já fecharam, não existe mais. Assim, contemporâneos da Casa Godinho, nós temos o Empório Chiappetta, né? Temos a Santa Luzia, né? Mas que perderam as características originais do período, né? Elas hoje são praticamente supermercados, né? A Casa Godinho não, ela mantém a condição de empório. A padaria É uma não delícia. tem mais as características? Não tem. Não tem mais. O ambiente, por isso que o espaço foi Sim, tombado, né? sim. Ele mantém. Até o cheirinho, né? De mercearia. Muito bom. Cíntia, o teu projeto Cine Solar. Então, até pegando a deixa aí que a gente está falando da memória e da favor. contação de histórias, né? Eu ouvindo também, a gente costuma falar que quando os nossos, enfim, né? Eu estou falando do Cine Solar, que é um projeto que fala de cinema e sustentabilidade, mas a gente fala de cinema. E cinema é contar histórias, né? Eu escolho como a gente pode contar as histórias, seja no livro, seja numa história falada, num teatro. Então, são formas que as pessoas escolhem para contar as histórias. Então, eu me considero um pouco contadora dessas histórias na hora que a gente faz essa ação entre o filme virar cinema, que é outro ponto também, né? Porque a obra a artística, de fato, ela se consome e se revela em contato com o público. Então, a nossa preocupação é essa. Eu já trabalho com esse tipo de projeto de itinerância já tem 16 anos, ainda na universidade, começando a fazer essas ações. Na época, em 2002, foi um marco, né, para o cinema brasileiro, pensando aí Cidade de Deus. E nessa época, o filme brasileiro ele vinha ainda com essa característica das pessoas relembrarem do cinema brasileiro muito voltado à pornochanchada, a filme que, mas o áudio do cinema brasileiro é ruim, né, o sync não funciona, não é bacana. E você tinha uma produção ali, pós-Carlota Joaquina, 95, pulsante do cinema, só que as pessoas ainda estavam distantes. E aí que eu começo na universidade com cineclubes a pensar essa aproximação entre o cinema brasileiro e as pessoas. Então, a gente começa a fazer esse trabalho que a gente chama, né, voltado para a democratização do acesso. E aí a gente, além de território brasileiro, a gente começa a atuar na América Latina também, levando filmes brasileiros com foco em universidades, entendendo que o público universitário, o estudante, estava muito aberto a essas novas descobertas de linguagens, de filmografias. E nesse momento, a gente entendeu que o mesmo movimento que acontecia no Brasil de pensar circuitos alternativos para o cinema, acontecia na América Latina. E aí, em 2010, a gente fez um primeiro encontro de cinema latino-americano em espaços alternativos. Porque a nossa meta era, não adiantava concorrer, brigar, ou, enfim, tentar ter esse afronte direto com o sistema de cinema que existe hoje, por exemplo, no Brasil. Mas é pensar em alternativas. Eu acho que a grande palavra para o nosso trabalho é o alternativo. É criar outras veias de acesso ali, vicinais, para que a estrada aconteça, né? Para que a gente possa rodar. Então, nesse sentido, nesse encontro no México, a gente conheceu um grupo da Holanda que tem um cinema solar. E esse cinema solar serviu de inspiração para a gente aqui. Falou, nossa, se na Holanda, se lá tem, aqui é a cara, né, um projeto desse. E aí a gente começou a desenvolver o que hoje a gente chama de Cine Solar, juntando essa minha expertise das itinerâncias de cinema, das histórias. E aí a gente trabalha muito com filme brasileiro nisso. Até porque, mesmo do que eu comecei até hoje, as estatísticas elas são gritantes nesse aspecto, porque menos de 10% dos municípios brasileiros têm salas de cinema. Então, e aí pensando salas de cinema, espaços multiculturais, né? Aí você pensa, aí tem os dados mais alarmantes ainda, né? Para a questão da leitura, para as questões do teatro e pensar nesse acesso, né? Claro que a gente fala do audiovisual hoje em dia com internet, mesmo tem uns dados estatísticos bem interessantes que são os próprios DVDs, que são, né, os pirateados, essa rede de distribuição é uma rede que alcança milhares, milhões de pessoas, né? Então, enfim, claro que as pessoas têm acesso, mas a que tipo de filme que as pessoas estão tendo acesso? A gente fala desse léxico, né? Desse vocabulário do audiovisual. Então, a nossa proposta é fazer com que outros filmes cheguem até as pessoas. Por exemplo, nesse circuito, agora a gente está trabalhando com O Palhaço, que é o do Selton Mello, que foi um filme relativamente... ele fez um sucesso relativo, foi um filme que foi bem, né? Só que não nessas populações que a gente atinge. Por exemplo... Mas o que é Cine Solar? Vou explicar. Então, assim, o Cine Solar, ele é uma van, que a gente adaptou essa van com as placas fotovoltaicas,
que fazem essa captação da luz do sol, e a gente tem um banco de baterias que armazena essa energia e o sistema de conversão, né, que transforma a luz do sol em energia elétrica. Sim. Então, na verdade, eu tenho uma grande tomada disponível gerada pela luz do sol. Na van do veículo, a gente leva tudo o que é necessário para o cinema, as cadeiras, o projetor, a tela, o sistema de som. Então, quando a gente, enfim, tem toda o ar essa livre que é o ar vocês livre, usam? preferencialmente o ar livre. Tem dias que Praças. chove, praça, rua, em frente à igreja, enfim, na praia. A gente acabou de fazer um circuito, por exemplo, em Fartura do Piauí, numa comunidade sem energia elétrica, que ainda é a realidade no Brasil, assim. Então lá a gente fez no meio Vocês chegam em lugares onde não se tem ideia do que seja o cinema? Não, onde não se tem ideia, não. Mas a gente chega em lugares com pessoas que têm a ideia do cinema, mas nunca vivenciaram a experiência. Só vê televisão. Sim. Sabe o que é televisão, Sim. mas o cinema Sim. não tem essa experiência, de ter visto cinema. Não. Né? Que a gente fala, e essa experiência do assistir coletivamente, ali todos juntos, sem interrupção, para parar. Não, A gente- aqui em São Paulo eu já ouvi muito, nunca fui ao teatro. Sim. Até da pessoa não saber que, por exemplo, o Centro Cultural Banco do Brasil é dele, ele pode entrar a hora que ele quiser para visitar uma exposição. Digo que esses espaços públicos, eles são, né, Eles são restritos, né? Tem uma restrição. Eu trabalhei muito tempo com jovens no Rio, isso. De comunidade, e eles não atravessavam a cidade para entrar num CCBB. Olha, pode assistir, é de graça, é seu também, a cidade é sua. Aqui na capital mesmo. Mas da mesma forma não conhecem teatro e muitos, apesar de viverem aqui em São Paulo com uma Também. grande oferta de salas, não conhecem o cinema. Com acesso à informação, né? Exatamente. Mas Acesso. muitos deles, falando em escolas, muitos alunos, eles perguntam para os professores como é que foi o final de semana deles, para saber como foi. Nossa, você foi no cinema, você foi no teatro, porque eles não têm a mínima ideia. Então, essa parte da educação que o pai e a mãe, às vezes, precisa estar colocando para os filhos, de que você tem que ir no cinema, conhecer o cinema, ou ir até o teatro, sobra muito para o professor fazer. Porque nós, professores, hoje somos educadores de pai, de mãe, da família toda. Então, tudo sobra para a gente. Né? Então, nesse ponto, essa coisa de eles não conhecerem esses lugares, vai muito também desses pais não terem esse apoio que não também. tiveram E geracional, referência, né? exatamente, é geracional. Os pais não É geracional, os pais não conhecem. conhecem. Então sobra para quem? Para nós professores estarmos trabalhando isso para que eles possam ir até esses lugares, né? Aí você consegue. Aí você vai conseguir um ônibus. O ônibus é mais caro que qualquer outra coisa para você levar essas crianças até lá. Então, né, tem que ter esse incentivo mesmo, né? um Do trabalho Estado em relação. É uma coisa de formiguinha. formação de público, né? Que é a grande bem devagar. questão. Essa é a formação. Eu acho que esse é o ponto, a formação de público. E aí eu fiz num trabalho de pesquisa científica esse mapeamento que a gente chama da exclusão cinematográfica, tá? Voltado para o cinema. Dentro de São Paulo, a gente pega as periferias da cidade, não tem salas de cinema. Hoje você tem os CELs que estão montando as salas de cinema, está se pensando diferente, mas é muito difícil para a família sair, para o pai e para a mãe. É um programa caro, né? Seja teatro ou cinema, enfim. Então, pode ir longe, mas perto também temos esse problema. Mas nós temos acesso a lugares, né, financeiramente, né, acessível. Mas as pessoas desconhecem, né? Existe a falta de informação. É como eu trabalho, as questões da amnésia cultural mesmo. As pessoas vivem num mundo globalizado, onde tudo é digital, tudo é muito rápido e gera uma dificuldade de acesso ao local porque ele desconhece. Você reparou que o domingo passa muito rápido? O domingo passava devagar antes. Era tão devagar o domingo, passava, não era? Nossa, já 10 horas, aí já às 4. Não, 10 e 1 ainda. Não passava. Hoje passa rápido, porque hoje a informação é muito rápida, né? A criança tem um tempo de 7 minutos de atenção hoje numa sala de aula. Até a década de 80 eram 50 minutos. Quanto material, quanta coisa tem que ter na mão para segurar um aluno. Imagina um adolescente. Né? E falando sobre os espaços, né? A Biblioteca São Paulo, que é um lugar maravilhoso, ali onde era o Carandiru, eu lancei meu livro lá. Por que não fui numa livraria? Porque eu queria que as pessoas fossem numa biblioteca, conheciam uma biblioteca. E coloquei 170 pessoas lá dentro. Né? Por quê? Porque eles foram, pode, nossa, é biblioteca aqui. Isso então, a formação de público. Esse é o incentivo que a gente tem que ter. Então, parte da gente esse ponto, né? Formadores de opiniões. Então, a gente tem que trazer esse pessoal para o nosso lado. E eu até queria colocar mais um ponto, porque além disso, sabe o que tem também? Tem a vergonha, né, gente? Eles têm vergonha, muita gente tem vergonha de chegar nesse lugar, de CCBB, que é um lugar, mas eu posso entrar aí. Então, a gente tem muita experiência também de levar as pessoas na sala de cinema. Então, quando eles estão todos juntos lá numa escola, aí um se tá ali junto com o outro, brinca e tal, mas quando é a família,
família, o pai, a mãe, eles não se apropriam. Que é a história do rolezinho dos shoppings também, né? Eu acho que até remete isso. Como é que você se apropria de um lugar? Então você vai em turma e é isso mesmo. E aí deu aqui, deu como confusão, mas essa ideia dessa periferia com asfalto, com morro, com a cidade, é muito complexo, né? Acho que, enfim, é um ponto... Rodrigo Libânio. Isso. Esse é o título do livro mesmo? Eu É. gosto muito da minha avó. Eu gosto, assim, eu gosto muito da minha avó é muito legal, eu gosto muito dela, é o título, coube na capa. Esse é o título. É o título. Pensei que fosse só eu gosto muito da minha avó ou a minha avó é muito legal. Não, eu gosto muito da minha avó é muito legal, eu gosto muito dela, é o título mesmo. E o bolo de chocolate? Não, é assim, é bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. É para ficar com vontade de comer mesmo. São os títulos. E você faz esse bolo? Faço, inclusive eu faço no final o bolo de chocolate com os alunos. Pode ainda. haver uma interação. Você uma Pode. degustação pra Vamos gente? lá, vamos fazer uma permuta de bolo de chocolate no seu espaço, Eu com troco certeza. o araha por um pedaço de bolo. Não, eu faço, ó, bonito. Isso não é de caixinha não, viu? É bolo lá, coloca o ovo, tudo direitinho, vou Olha, eu fazer. ofereço espaço, tudo bem? Que maravilha. E a gente faz uma sessão de cinema com bolo. perfeito. Ao invés da perfeito. pipoca, é uma bolinha. Você é contador de histórias. Sou contador de histórias. Onde você conta histórias? Eu conto história nas escolas, né? Meu trabalho é todo voltado para a educação, né? Já vem Sim. da minha mãe, que é professora pedagoga, já aposentou. Ela fez magistério no Caetano de Campos, né? E ela alfabetizou eu e meu irmão contando histórias depois que ela assistiu o Rubem Alves na década de 70. Né? Ela se apaixonou por ele, perguntou assim: Rubem, você é casado? Desculpa então. Mas eu queria te perguntar uma coisa. O professor reclama. E a professorada, mas reclama, tá vendo? Reclama muito, reclama. E como é que eu faço para lidar com a educação infantil? Aí ele falou, vire uma feiticeira. E tem até um livro que ele fala sobre isso. E a partir dali ela começou a alfabetizar eu e meu irmão contando histórias, né? E meus avós contavam histórias também em Minas Gerais, em Pouso Alegre, né? Que é a nossa família de Minas Gerais. E a partir dali, minha mãe, ela só tinha 5 minutinhos pra gente por dia, porque ela saía às 5 da manhã de casa, chegava às 8 horas da noite, porque ela tinha 2 períodos, 2 cargos. Né, diz professor, quem tem 2 cargos não tem vida, para entregar para Deus, é 40 de manhã, 40, não é, professora? Que a criança é a criptonita do super-homem, tira toda a sua energia que você tiver do planeta, não é verdade? Tira tudo. E aí ela sai às 5 da manhã, levava 2 horas para chegar no serviço, mais 2 para voltar, ela ficava 4 horas no ônibus. Então ela alfabetizou o motorista, alfabetizou o cobrador, todo mundo estava no ônibus, ela ficava mais tempo no ônibus do que na sala de aula. Mas o tempinho que ela tinha com a gente, os 5 minutinhos por dia, que minha mãe chegava com aquela cara, que eu só fui entender a cara dela no dia que eu entrei na educação infantil, que é aquela cara de cansado, para baixo, casmurro mesmo. E só que os 5 minutinhos que ela tinha por dia, ela contava história pra gente. Ela falava assim: filho, traga brioches, filho. Eu falei: o que é brioches, mãe? Pãozinho francês, é um pãozinho de ontem, traz pra mim, traga brioches. Era muito dramática, né? Por isso que virou professora. Aí, traga brioches. Aí levava o pãozinho pra ela, ela contava da França, da rainha da França, da Revolução da França, com um simples pãozinho. Ela alfabetizou a gente assim, ela contava as histórias assim. Por isso que eu cresci ouvindo histórias, né? Então na escola eu não estudava, porque o professor falava eu ia bem na prova. Né? Então foi assim, coisa rara em homem, né? Eu vi, né? Eu vi. Sim, Homem é visual, a mulher é ouvido, né? Então cresci na educação e nisso tudo eu fiz Dom Casmurro do Machado de Assis no teatro, né? Eu fiquei 2 anos com o Grupo Ria, nós fizemos no Memorial da América Latina. No último dia que eu fiz o Bentinho Santiago, ela subiu no palco e falou que eu ia me tornar um grande contador de histórias. Eu falei: por quê, mãe? Em casa a gente conversa. Aí chegou em casa. E ela te contou outra história. Ela pegou um livro de pedagogia da Gilda Rios, um livro de matemática que fala do teatro de objetos, que o teatro, histórias com objetos, a linguagem com objetos é a linguagem mais próxima do professor em sala de aula. Qualquer coisa que ela pegar na sala se transforma num personagem. Aí eu montei a história da Chapeuzinho Vermelho com Colheres de Pau e comecei nas comunidades na região da Vila Brasilândia no ano de 2000, Jardim Guarani, Vista Alegre. Comecei nas regiões mais carentes e a partir dali até hoje passei. Ontem foram 1.812 escolas que eu passei nesses 16 anos, só com esse projeto. E eu viajo o Brasil todo com ele. Você vai contando as escolas que Conto. É o registro. Minha mãe falou que eu tenho que registrar tudo, que o professor registra tudo. Viu? Minha mãe falou: então tudo registro. Eu anoto, tiro foto, registro, anoto tudo, como é que foi a escola. E eu estava em Macapá. Já fui para Macapá? Você faz o diário. Não, eu fui para Macapá. Sim. Seria bom você ir para Macapá, que lá o que mais tem é sol. Lá são 2 estações, quente e muito quente, não tem outra estação. E eu tenho um trabalho que eu faço com as crianças do Ribeirinha lá. Eu e a Ketiene Silva, que é da UFSCar, da Universidade de São Carlos, né? Nós temos um trabalho, então estamos levando histórias para eles lá. Lá tem cinema, né? Lá as pessoas vão no cinema. E o interessante é que o professor lá é extremamente inteligente.
extremamente inteligente, porque ele sabe que se ele sair dali para ir para Belém, ou para Goiás, ou para São Paulo, ele tem um preconceito dentro dele de achar só porque eu sou de Macapá não vou ser aceito. Então eles são extremamente inteligentes. Então quando você vai conversar com eles, eles mostram a inteligência deles, que você fala, caramba, pelo amor de Deus, não, mas eles saem de lá, pô. Eu até trouxe 2 para cá, para São Paulo, para poder conhecer São Paulo, Até tudo. trouxe Para cá, trouxe. Conhece? É porque é muito longe, são 4 horas de avião para lá. Eu saí do aeroporto assim, escala em Brasília, aí depois tem voo direto. não, que Brasília não é de Deus, aquele lugar lá não é, né? Porque pelo amor de Deus, você não encontra nada que tem lá dentro, né? Mas quando você chega em Macapá, aí eu tava de terno, né? Que eu fui dar uma entrevista no. Tava igual você, elegante. Os caras falaram paulista? Você... Não, elegante, né? Aí eu saí do aeroporto e aquele ar quente, assim, né? Aí eu olhei para a aeromoça, ela, Macapá. Falei, o quê? Macapá. Mas o que é? É calor? Estamos no inverno, 34 graus. Eu falei, pelo amor de Deus. Você foi de muito paletó quente. e gravata? Fui, tirei, aí fiquei só de colete, fiquei só de regatinha. E fui dar umas entrevistas lá, acabei conhecendo bastante gente. E levo narrações de histórias para os professores de lá. Tudo isso você não falou do teu livro. Não falei nada, só falei de Macapá, que eu gosto muito de lá, adorei de lá. E o livro é esse aqui, ó. Eu gosto muito da minha avó é muito legal, eu gosto muito dela. Vendi 6.000 cópias desse livro sozinho, sem editora. É porque editora, você sabe, né? Pede teu rim, aí você lança um. Não, eu não deixei meu rim, eu lancei sozinho. E esse aqui se chama bolo de chocolate recheado de fruta. Não, é bolo de chocolate. Vocês podem repetir comigo? Ó. Bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. Que criança gosta disso, né? Criança adora essas coisas, né? Aí o que ela faz? É verdade. Você vendeu 6.000 exemplares. Desse aqui, eu gosto muito da minha avó. E Isso. este outro? Esse outro eu lancei agora, acabei de fazer 15 dias. Sim. Eu lancei, eu gosto muito da minha avó quando meu pai fez 1 ano que ele faleceu. De vez em fazer uma missa de 1 ano, eu resolvi lançar o livro no mesmo dia. E aí meu pai sempre foi um cara que sempre defendeu muito o meu trabalho. Ele tocava gaita, violão, barba branca, cabelo branco, gostava de blues. Para entrar na casa dele, ele falava assim, você assistiu Os Irmãos Cara de Pau, The Blues Brothers, sabe o filme? Sim. Se não assistiu, senta. Aí tinha que assistir. Aí depois conversava com ele, era uma figuraça. E no dia que ele fez 1 ano, eu lancei o livro e tive muito sucesso com ele. Vendi oficinas, palestras, não deixo em livraria, o pessoal liga para mim na internet. Você imagina vender quantos desse Esse bolo de aqui, chocolate? acho que mais um. De novo, mais 6.000. 6.000, acho que com certeza. Tudo, como diria Tudo do meu bolso. Como diria em Cerqueira César, bocalmente. Não, tudo boca a boca. A melhor maneira que você tem para divulgar O seu melhor trabalho é boca a boca. A melhor receita. Divulgação é o boca a boca. E você falou de Cerqueira César. A loja do meu bisavô Neif, ela está da mesma maneira até hoje. Ela foi fundada em 1921. Opa, da história aí. Eu ia até te Opa. falar. As netas Precisamos tudo igual, conversar. o chão igual, as prateleiras pintadas legal. do mesmo tom de azul. Eu fui no final do ano passado, idêntica. De quando 90 anos. ele mascateou, daí conseguiu montar, chegou mascateando, conseguiu montar a lojinha e está lá até hoje. Tudo na base da confiança. Isso é muito bom, só no bigode, né? Acordo de bigode. Ali Os nas contratos de perdizes, Mas tem Cerqueira a... César é interior de São Paulo. Sim, eu sei. verdade. Ali nas perdizes, lembra da Sears? Lembra? Minha mãe trabalhou na Sears quando ela veio para São Paulo e morou na casa da tia dela, que eu chamo de vó, que fez a minha gemada, né? Que é a minha terceira avó, que eu tenho minha avó de Minas, de Santos, e a minha avó que fazia a minha gemada. E eu fui na casa, a casa tá lá ainda, virou um restaurante, né? Não vou falar o nome do restaurante. Eu entrei na casa para ver, nossa, quando você é criança, né? Parece que você corre assim e não termina a casa. Eu só dava um passo, eu entrei lá, eu senti o cheiro da gemada que minha avó fazia, o bolo que ela fazia, senti o cheiro da tinta Muito da casa. forte a memória. Muito, Você está vendo as questões muito da bom. história cultural que nós estávamos Muito falando bom. aqui? As questões da memória, né? Olha, um produto que a gente passa no corpo para proteger do sol. Olha, me lembra da minha infância na praia, no litoral, né? Isso é. Olha, esse perfume lembra a minha avó. Né? Esse bolinho de chuva lembra as tardes nas férias, né? Hoje essa avó não existe mais não, né? Essa avó hoje é moderna, né? Essa avó hoje manda comprar pronto na padaria o bolo, é Tudo diferente. bem. Nós vamos ao intervalo. Na Rádio Trianon, você fica com Ricardo Godoy. Retornaremos em instantes. Na
última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Dengue, Zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook /programa Gente que Fala.
Comissão aprova repasse de recursos para batalhão de choque das polícias militares. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar 162/15, que permite aos batalhões de choque das polícias militares receberem recursos do Fundo Penitenciário Nacional. O dinheiro deve ser usado para aquisição de material permanente, equipamentos, armamento, capacitação ou compra de veículos. A proposta altera a Lei Complementar 79/94, que criou o FUNPEM. O objetivo, segundo o autor, é evitar o sucateamento de diversas estruturas das polícias militares sem condições de renovar a frota. Muitas dessas polícias vêm recorrendo à terceirização de veículos. Segundo o relator, os recursos do fundo podem contribuir para a formação mais completa de profissionais e colocar equipamentos modernos à disposição dos policiais. Conosco nesta edição de Gente que Fala, a atriz Valéria Arbex, a professora Silvia Bianchi, a produtora cultural Cíntia Alário e também o contador de histórias, Rodrigo Libânio. Contador de histórias ou professor? Contador de histórias. Por que não professor? Não, eu também professor, palestrante. Eu me formei, fiz licenciatura em teatro, mas eu gosto de falar contador de histórias. Eu gosto. Olha, como todos estão envolvidos nessa área aqui, o cineasta Hector Babenco, que faleceu ontem, disse em uma de suas últimas entrevistas que não conseguia financiamento para realizar novos filmes e que era recusado constantemente por todos os editais. Para ele, o Brasil tem hoje um custo de produção cultural altíssimo por conta de ajudas que o Estado dá a artistas sem exigir contrapartidas. Babenco disse ainda hoje, o Estado é o pior parceiro que um ser humano lúcido merece ter na vida. Todos vocês são, você que lida diretamente com cinema e há instantes falava sobre esses editais. Sabe que essa... Fora do ar, no intervalo, quando nós conversávamos. Sim, porque assim, essa angústia, né, do Babenco e que ela é comum a nós, quem trabalha com cultura, né, quem maneja as leis de incentivo. Eu trabalho com cinema e tem gente que costuma falar que o cinema é o primo rico, na verdade, da área cultural, porque são editais que são milhões, fazer filme é caro. Eu acho que, inclusive, é caro até demais, ao meu ver. Eu não trabalho com a produção do cinema, eu sou a prima pobre, porque eu trabalho com distribuição e espaço alternativo. É o lado B do B do B. Ninguém sabe muito bem o que, assim, a gente faz algo que não existe. Quer dizer, eu não estou na sala de cinema comercial. Pra vocês terem ideia, acho que isso é legal de dividir. Os donos das salas de cinema, tipo, isso é uma fala pública, por exemplo, Cinemark, ele fala, meu negócio não é cinema, meu negócio é vender pipoca. É aí que eu vou ganhar dinheiro. Então, assim, você entende? É um negócio, né? O audiovisual, o cinema. E hoje a gente tem no Brasil, por exemplo, o fundo setorial. Cinema alternativo vende pipoca? Não, a gente dá, é de graça. A gente sempre dá de graça as pipocas. A gente tenta dar para a população de graça, porque a gente vai para lugar que às vezes o cara... Você aborda um aspecto trágico na cultura, mas realmente é isso. Verdadeiro. Se Verdadeiro. você não comprar aquele combo... E quanto custa o combo, gente? É quase o valor, às vezes é mais caro que um quilo de dia pipoca. de promoção. Fica mais caro que a entrada. Pra que pagar meia... é mais caro que a entrada. Que Às vezes é. Quem paga meia é Mas mais é onde caro, se é ganha. absurdo. Pra que onde pagar se meia ganha. entrada se a pipoca é uma entrada inteira, né? Você Duas tudo. entradas. Duas entradas? Inteira. Não, Dependendo do dia, até mais. Pacotão. É. Ruim pra E cada caramba. vez mais, né? Mega, hiper, cada vez mais, assim, e refil que você devolve. Né? Enfim, Saca aqueles esse- negócios, Foi tá? é o estilo americano, né? Foi? Mas Foi cinema e proibido. pipoca tem tudo a ver. Sim, Tudo a ver, tem. enfim. Agora, tem lei que proíbe, porque tinha as empresas aí que vendiam gelo com gostinho de Coca-Cola, então é proibido. Se você quiser, ele pode colocar o gelo, mas a que ponto chegamos a uma lei para proibir botar gelo? Vender Que tinha gelo. mais. Ganhar dinheiro com pipoca. Você ia falar também do... Não, dos editais? Sim, vontade. A questão dos editais em teatro é uma agulha no palheiro. A quantidade de editais que a gente tem, para você ter uma ideia, são PROAC, por exemplo, são 11 projetos que são contemplados para circulação, e sendo que 5 fora de São Paulo. Então, são 5 projetos por ano para circular na cidade de São Paulo. Existe assim mais de 1000 grupos de teatro. Então, você ganhar um edital, e ainda assim, se você ganha,
não quer dizer que você vai conseguir se sustentar com aquele valor por um tempo, não, né? É mais porque a gente quer levar o teatro para os lugares que tem menos acesso. E a questão da lei, aprovar uma lei na Rouanet, é importante falar da Rouanet, porque teve toda essa confusão e muita coisa equivocada foi falado. O governo ele não dá dinheiro para a gente, não existe isso. Sim, sim. A gente aprova e a empresa ela tem a escolha de destinar um dinheiro via lei de incentivo, né? Sim. E aí a gente realiza, como a Cíntia falou, assim, com muito rigor para a prestação de contas. Então, tudo tem que ser explicadinho, tem que ser provado. Muito bem E é muito difícil captar. Eu, por exemplo, já tive 2 projetos aprovados na Rouanet que caducaram porque eu nunca consegui captar R$1. Então, é todo um processo que a gente fica lutando para tentar colocar em pé, para tentar circular, para tentar levar. Vontade. É muita vontade. Valéria, o Jaime do Jardim Bonfilhori pergunta a você, em que região do Brasil a cultura árabe tem mais influência? Olha, por incrível que pareça, o árabe ele se enfiava em todos os lugares, né? Ia mascateando em todos os lugares. Agora, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, porque na época da borracha, do ciclo da borracha, são chamados os regatões, né? Muitos mascateavam por aquela região, porque os navios eles paravam em Recife e de lá eles iam para Belém. Então, tem muito imigrante lá. E Minas Gerais, precisamente Juiz de Fora. E Salvador? Salvador, eu tenho informações que não tem uma imigração, não teve uma grande leva, não. Mas, por incrível que pareça, interior, qualquer lugar que você vá, tem uma colônia. Porque eles mascateavam muito. E tem uma história maravilhosa de um mascate que sumiu, e aí acharam ele numa tribo indígena lá em Manaus. Porque ele foi mascatear, se apaixonou por uma índia e lá ficou. Ele estava casado, super feliz. Cíntia, Karina do Morumbi pergunta como o Cine Solar sobrevive financeiramente. Legal. É assim. Legal. Essa foi uma curiosidade minha também. Fiquei aqui pensando. Eu acho que até quando a Valéria também está perguntando. E quando a Valéria coloca, eu acho que é importante mesmo a gente falar para as pessoas, porque tudo é tão pasteurizado ultimamente. Você ouve uma informação, você nem lê a matéria inteira, né? Você leu ali a título e todo mundo sabe de tudo. Todo mundo virou papagaio de pirata, sai repetindo. Aí você vai, vamos discutir o tema de fato, vamos entender. Então a gente tem uma série de leis de financiamento à cultura. Diferentemente, por exemplo, da indústria do agronegócio no Brasil, que não tem lei de incentivo, ele tem incentivo direto, eles têm incentivo direto, por exemplo, de governo. Como pensar políticas, como é que as políticas públicas funcionam, né? Então, hoje, é importante a gente entender isso. Então, tem algumas leis do Estado, governo federal, então, que a Valéria dividiu com a gente a história dos editais aqui do Estado de São Paulo. Hoje, o Cine Solar, aí pensando nessa história, né? Hoje, o Cine Solar, ele funciona como? A gente trabalha de 2 formas. Uma é manejando leis de incentivo à cultura. Então, na primeira etapa, a gente tem que se submeter à avaliação do governo, seja do Estado ou do governo federal, um projeto. Então, nesse projeto, eu desenho tudo, né? Tudo que eu tenho lá, os meus itens, coloco os valores têm que estar de acordo com o valor de mercado. Então, eu não posso colocar um valor aleatório que eu acho que vale. Tem que ter um valor. Tem tabela do Instituto FGV que te diz quanto que é, quanto não é. Que até, enfim, então você tem ali valores, então a gente coloca, uma vez que é aprovado, eu tenho que bater lá nas portas das empresas, que essa é uma das grandes dificuldades. Hoje a gente tem também umas estatísticas que mostram que muitos dos projetos que eles são submetidos à lei, ele não consegue, de fato, ser finalizado com o patrocínio da empresa. O nosso projeto, o Cine Solar especificamente, que está fazendo 3 anos, a gente teve patrocínio de algumas empresas, hoje a gente está com o Google patrocinando a gente, fazendo as ações em vários lugares do Brasil, e nesse momento, a gente vai buscando atrás de empresas outras. Outra forma que a gente viabiliza o projeto... Você conseguiu sensibilizar o Google? Sim. Sim? Não, Que bom. Bom, ótimo. Teve outras empresas? Sim. Pode a gente fez... Aproveita, né? Sim. Que agora a gente está nesse circuito. Porque é tão difícil que alguma empresa fique sensibilizada por um projeto. Sim. E todos vocês que estão aqui... Não, e é um projeto que não tem um retorno da mídia, por exemplo, um musical. É claro que o diretor de marketing da empresa X vai preferir
patrocinar um musical com uma, Sim, com com uma atriz famosa. uma atriz famosa que vai atingir um público enorme Sim. num teatro do Central, do que levar para um lugar afastado, que não vai ter esse retorno. Então, parabéns mesmo. Então hoje a gente. E esse é o ponto, porque a gente às vezes bate em empresa, e aí a pessoa fala assim: a gente só tem interesse. Agora virou uma onda de musical, eles só querem musical com atores e atrizes famosos. E aí, assim, e eu não tenho esse apelo. E a gente tem que ter essa diversidade mesmo, né? Enfim, hoje a gente está com o Google, está com a Votorantim também, com a CPFL. E já passou outras empresas com a gente, a Fundação CSN, a gente está com umas empresas bem interessantes. Mais ou menos como publicidade. Você leva um projeto, o cara fala, não, eu já ajudei o orfanato, já ajudei a igreja. E é engraçado, porque vai em reuniões, aí não tem jeito, né? Tipo, vou eu e a Cláudia Raia, aí não tem jeito. A Cláudia Raia ali no musical, né? É uma realidade. Ô, Silvia, Bruna da Lapa pergunta a você, quem escreve a história? Sempre os vencedores? Na verdade, nós temos dois olhares aí, né? Nós temos a história escrita por uma elite intelectual e nós temos uma história escrita pelo homem comum, a vida do cotidiano, né? E ambos nem sempre são os vencedores. Então, eu posso dizer que nem sempre é quem a história relata, né? O vencedor, mas os aspectos que amarraram ou que levaram a alguma vitória, né? Se é assim que eu posso responder, não sei se eu consegui. Pois bem, às vezes a lenda vale mais do que a história, né? Mas sabe o que eu acho? Quando a história é bem contada, ela é contada de uma quando a história ela é bem contada, pode ser lenda, pode ser a realidade, e pode, às vezes, não ser uma história de tanto sucesso. Por exemplo, Salam Aleque, os meus avós, eles não foram da leva dos Jafé, que prosperaram, se tornaram grandes donos de empresas de têxteis. Não teve isso. Meu avô, por exemplo, morreu sem ter uma casa própria. E aí é uma história que não tem, desse Você ponto de ainda vista. Tem raízes lá em Piraju? Em Piraju eu tenho, e Cerqueira César é a loja que eu falei para vocês que está intacta. Então é uma história que é histórias de vida, né, cotidianas, que pertencem a todos. O homem de rua, ele tem uma história e nem por isso ele é um vencedor, né? Então essa história dele é significativa, né, dentro da sociedade, né, dentro do cotidiano. Então essas histórias, elas têm que vir e Agora, serem eu contadas. queria só pegar uma deixa, Silvia, que você está falando. Eu acabei de voltar de uma comunidade quilombola, que é a comunidade Calunga, lá em Goiás. É a maior quilombola do mundo, né? A maior comunidade do quilombola como movimento brasileiro. E lá, os calungas, os africanos, eles têm as tradições dos contadores de histórias, os griots, né? Então, as histórias não estão escritas em livros, mas estão na memória, nas histórias. Só que lá, e aí a primeira coisa que... Então, antes de começar a sessão, a gente faz toda uma intervenção, se conversa, faz brincadeiras, é bem bacana. E a gente, conversando com eles, e aí, pessoal, por que é comunidade Calunga aqui? Ninguém sabia me falar. Aí acharam o seu Cirilo, que é um morador, que é um senhor, porque a história está se perdendo. E aí, eu vou falar para você uma coisa, Cíntia. Se a gente não registra isso, tá? Exatamente. Não escreve isso se perde. E aí fica a história dos vencedores, igual ela tá falando. E perde-se a identidade. Sim, é o que está acontecendo. Quem não tem história, quem não tem história, não tem passado, não tem identidade. Não sabe para onde vai. Não, e se associa o porque é Calunga, não? Sim, tem algumas histórias, né? Não dá para saber exatamente, mas uma das histórias que eles falaram que Calunga é o nome de uma planta que eles chamavam que curava tudo. E de Yorubá é cemitério. Ele tem essas duas versões. Então tem a história de ser essa erva que curava tudo e vem da palavra da tradição Yorubá, que é cemitério, almas. Rodrigo, Carlos do Tatuapé. No mundo atual, as famílias conseguem manter essa memória afetiva? Ah, sim, claro. Eu não tenho dúvida nisso. Por mais que nós tenhamos a internet, eu acho que hoje as pessoas vivem em cárcere privado, cada um no seu quarto. A criança fica no computador, a mãe abre a porta, coloca a comida, fecha a porta e fica lá, cada um no seu canto. Melhor é no restaurante, quando vão os quatro e cada um fica com o celular aí porque eu quero comer, né? Que a gente vai conversar aqui, mas eu acredito que sim. Onde põe o celular? Do lado da faca, do lado do garfo? Não sabe aonde. Gente, uma coisa muito engraçada que eu vi esses dias atrás com o problema do WhatsApp é assim, mãe reencontra filho, né? Depois que desligaram o WhatsApp. Eu achei assim muito engraçado, porque é isso que ele está falando. O WhatsApp ficou fora do ar, as famílias se reencontraram. As famílias se reencontraram. A criança que nasceu a partir de 2000 não sabe o que é o mundo offline, né? Então ela só sabe o que é o mundo online. E o computador é muito bom, você tem muitas coisas boas que você pode aproveitar, só que as pessoas aproveitam mais as redes sociais do que propriamente querer estudar.
né? Mas a relação da família, da tradição, isso requer muito das referências do pai e da mãe, da avó, do vô, com certeza. Rodrigo, que história você conta? Eu conto desde histórias de contos de fadas até as histórias minhas atuais, assim. Eu tenho a história minha com a minha mãe, da minha geração, em relação a como eu cresci, como minha mãe criou a gente, como ela fez para criar eu e meu irmão, e tem todo um fundamento ali Você tem 1 minuto para contar uma história. 1 minuto para contar a história? Eu poderia contar a história do dragão com o milão, assim, bonitinho, tá bom? Vocês vão fazer junto comigo, tá bom? Vamos fazer uma coisa diferente, coisa de criança, primeira infância. Primeira infância, depois eles vão acordar, eles acordam. Como é que a gente acorda? Acorda com os passarinhos cantando na janela. Isso no interior, né? São Paulo é com ônibus, né? Mas no interior seria assim, né? Pode fazer comigo, pode fazer. Pode fazer piu-piu-piu, não tem problema não. Piu-piu-piu. Todos os dias quando eu acordo com os passarinhos cantando na minha janela. E eu espreguiço assim logo cedo. Faz comigo assim, ó. Sem medo do ridículo, pode fazer. Sou super tímida. E acordo com uma cara de segunda-feira. Faz cara de segunda. Todo mundo sabe, né? E cara de sexta. A cara de sexta, né? E a cara de domingo? Depois do Fantástico. Que sabe que tem que trabalhar segunda, né? Aí eu vou até o meu banheiro. Torom, 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 torom. Faz comigo, ó. Torom, 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 torom. O banheiro é longe. Torom. Aí a criança vai tomar banho, vai escovar os dentes, todo trabalhando com som. Como é que é escovar os dentes? Chique, nhé, chique. Como é que é tomar café da manhã? Ipi, nhaque. Mas isso tem uma faixa etária, né? Não, o adulto também? Todas as idades. A criança que habita em você. Todas as idades. Você conta desde o pequenininho, que é a primeira infância, até a narrativa do adulto. Depende de quem está contando e quem está colocando toda aquela história ali. A gente pega seminário para 3.000 professores e eles morrem de rir. Eu imitando eles, contando história em sala de aula, porque o professor não tem 200 dias letivos no ano. Ele não tem 200 histórias legais. Tem dia que ele está bem, tem dia que ele não está. Você que é professora sabe, a escola de manhã é uma escola, a escola da tarde parece que as crianças vêm de outro planeta, parece que as mães deixam ligadas na tomada, tira meio-dia e manda para a escola, vem numa agitação danada. E eu imito o professor contando, eu faço muito essa coisa dessa ligação do professor na sala de aula, e a partir dali eu trabalho o medo do ridículo, o medo de se expor, porque a pedagogia é teoria, e vai para a sala de aula, se vira. É a mesma coisa tirar a carta e vai para marginal, se vira. Então eu trabalho expressão corporal, facial, brincar de fazer as vozes, narrativas com imagens e sons, utilizando histórias em sombras, brinquedos, objetos, quais são as linguagens que você pode utilizar. Voz de animais, tudo. Mas tudo isso criança. Nós vamos trabalhando no professor, o educador, porque eles têm muitos que têm até vergonha de dar uma reunião com os pais, com a folha tremenda, assim, porque tem adulto. Que com a criança ela faz, mas se tiver algum adulto ela trava. Então vamos despertar esse lado ator, esse lado contador de histórias de cada professor em sala de aula. Esse é meu trabalho. Muito bom. Valéria Arbex, Salamalek, onde está em circuito? Estrearemos amanhã, sábado, dia 16, no Teatro Eva Hers, Livraria Cultura Conjunto Nacional. Temporada curtíssima, aos sábados, às 18 horas, apenas 7 semanas, até o dia 27 de agosto. E amanhã estamos lá, esperando... O que a gente saboreia depois do espetáculo? É uma surpresinha. Não, eu vou contar. É um doce da minha infância, que é a araha, que é uma goma árabe. Sim. Mas ela vai estar envolvida na história. Essas pessoas vão compreender por que ela vai ser servida daquela maneira. Tem um link com a história da Elisete, que é a personagem lá no que conduz... Nacional. Livraria Cultura, Avenida Paulista. Okay. Facinho de chegar. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigada pelo espaço. Silvia Bianchi, como eu tenho acesso ao livro Casa Godinho, um lugar de memória na cidade de São Paulo? Olha, na Livraria Mackenzie você pode encontrar, existem vários sites, se você pesquisar no próprio Google você encontra, e livrarias particulares, né? Sim, mas boto lá Casa Godinho ou acho o teu livro? Acha. Ou acho pelo teu nome? Pelo meu nome ou pelo título você encontra. É fácil de você achar. Tem um site que te localize com maior facilidade? Não necessariamente. Não, Casa Godinho eu acho teu livro. Acha. Obrigado. Na própria Casa Godinho, na Libero Badaró, até convido para fazer uma visita lá, comer a famosa empadinha de bacalhau, que é o carro-chefe da casa.
Grato por ter vindo ao nosso Eu é que Gente agradeço a Fala. oportunidade de... Pois não, Eu meu. esqueci de falar o site. Qualquer, ou no Facebook, Cia Teatral Damasco, que é a minha companhia, ou www.ciateatraldamasco.com. Tem todas as informações. Ok. Obrigada. Valéria Arbex. Também a Cíntia Alário, como a gente localiza o Cine E Solar? eu convido as pessoas para conhecer o projeto e acompanhar as sessões, que a gente está viajando o Brasil todo. Semana que vem a gente vai para Brasília, a região. Vai para o acampamento cigano fazer uma sessão. Deve ser incrível. Goiás, aqui Goiás vocês vão a também, Goiás. a gente vai para Festival de Cultura de São Jorge, que é um lugar onde encontra culturas do Brasil todo, de manifestações culturais, no 17º ano. Vocês estão projetando o Palhaço, é isso? Agora a gente vai fazer o Palhaço e o Começo da Vida, o filme da Stella Renner, não sei se você enfim, é um filme bem bacana, que fala desse começo da vida, dessa primeira infância, um documentário lindo. Tem o www.cinesolar.com.br, que é institucional, mas as atividades mesmo, a gente pede para as pessoas entrarem na nossa página no Facebook, é só colocar Cine Solar no Facebook, a gente tem uma página lá, tem informações atualizadas, circuito, então é só acompanhar por lá. Por ter vindo ao nosso Gente que Fala, uma boa viagem. Obrigada. Brasília, Goiás, todo esse sertão. Rodrigo Libânio, Sim. Como eu acho, onde eu te encontro para comprar os teus livros? Primeiramente, prazer, como vai? Prazer, como Rodrigo vai? Libânio, filho da Miriam Libânio. No www.rodrigolibânio.com.br. O telefone é o 2994 1576 011 e o celular, o WhatsApp 2994 1576. Estou tentando chegar na sua voz. O WhatsApp 998 25 3377. De novo. 998 25 3377. Eu pensei que você fosse falar, repita. De novo. E outro. De novo. WhatsApp 011 998 25 3377. São Paulo, 011 11. Já falei. E se alguma editora, eu vou falar um negócio de editora que você falou de editora. Se quiser de repente um livro meu, eu estou lançando o meu terceiro, chama Os 3 Trabalhos de Hércules porque 9 estão de greve. Tá? É porque são 12, né? Tem 9 que estão de greve. Depois vocês vão ler e entender porque 9 estão de greve. Parabéns. Tá bom? Vender 6 mil livros de mão em mão. Mão em mão. Eu passei, tinha maquininha ainda, passava a maquininha lá feito para você, sabe? Olha, depois eu vou conversar com ele sobre a técnica que ele usou. Okay. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon Berebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá. Valeu. Bom dia.